Fala galera, seguinte, vou falar para você o que é o risco sistêmico. Vou explicar aqui para você rapidinho o que é o risco sistêmico e qual que é o problema de um risco sistêmico. O risco sistêmico é um risco em cadeia, tá? É alguma coisa que pode desencadear um desastre na economia. Tá? A gente está falando aqui de microeconomia, não de macroeconomia. Exemplo clássico aí de um possível risco sistêmico. Vocês se lembram aí da Evergrande, a construtora chinesa, não sei o que lá e tal? Por exemplo, a Evergrande tinha 200 mil funcionários, empregava indiretamente 4 milhões de pessoas. O que acontece numa empresa dessa quebra? Qual é o problema do Evergrande entrar em falência? Não vai afetar só as 4 milhões de pessoas. Você afeta uma economia. Pior, você afeta quem? Você tem banco emprestando dinheiro para a Evergrande. Você tem vários outros interessados. Por exemplo, se a Evergrande quebra, quem sabe um banco não quebra e aí você não faz uma falência em cadeias, uma falência em cadeia. Esse que é o grande problema, um risco sistêmico. Você começa a afetar uma construtora quebrando, no final das contas, é um banco quebrando, um comércio menorzinho quebrando, então você acaba criando um risco sistêmico. O risco sistêmico é um risco que você tem de uma coisa, por causa de algum problema, você afetar todo um setor, às vezes, ou enfim, afetar toda uma cadeia ali, tipo, você ter uma quebra em cadeia. Tá? Esse seria o grande. É um risco que a gente passa hoje numa sociedade, ainda mais numa sociedade globalizada, que é o que a gente tem hoje em dia. E às vezes o prejuízo pode ser tão grande, o reflexo pode ser tão ruim, que aí o que acontece quando você tem um problema de risco sistêmico? Quem é que se mete no meio, que não deveria intervir? O governo. Várias vezes o governo vai lá e acaba se metendo no meio da coisa. Ou para não deixar a empresa falir, geralmente para fazer um resgate ou para dar uma benção, tá? E isso é o quê? Isso é chamado, já falei aqui, ó, de risco moral, é o moral hazard. Qual que é o problema? Na hora que o governo faz isso, ela abre um precedente. Por exemplo, se o governo o governo chinês vai lá e salva a Evergrande, vai chegar outra construtora que está quebrada e vai falar, você tem que me salvar também. Você salvou uma, por que o tratamento é diferente? Isso é um grande problema, tipo assim, porque o governo vai ficar ali numa faca e dois gumes. E aí? Eu ajudo e evito um problema maior, ou eu não ajudo e dou uma lição de moral, digamos. Não ajudar seria uma lição de moral. Só que quanto é que custa essa lição de moral? É melhor, às vezes, a China ajudar e você não ter mais 4 milhões de desempregados, por exemplo. Tá? Qual que é o reflexo de 4 milhões de desempregados na China? Tá? Qual que é o reflexo de um banco que vai quebrar e tudo mais? Então, assim, o risco sistêmico se caracteriza basicamente por isso. Tipo assim, geralmente você tem um governo ali que pode salvar e ele vai ficar na dúvida. Pô, vou salvar ou não vou salvar? Mas também, vamos tirar o governo da história. Às vezes alguns credores e tudo mais podem pensar, pô, a gente abre mão dessa dívida ou não abre mão dessa dívida? Também é uma decisão complicada. Tipo, por que vale para um e por que não vale para outro? O problema do risco moral. Grande exemplo disso, que não teve o risco moral, tá? Que o governo americano quis dar uma lição, foi na época do subprime, tá? O que aconteceu no subprime? A gente teve a maior falência do mundo, talvez. O maior pedido de falência do mundo foi o quê? Foi a Lehman Brothers. E qual que era o risco? O risco era, se você deixar a Lehman Brothers quebrar, vários outros bancos com títulos podres iriam quebrar. E foi mais ou menos o que aconteceu. Tá, o Citigroup ficou enrascado, o Grupo AIG, se eu não me engano, quebrou. Tá, o JP Morgan, sei lá e tal, até onde eu sei, o JP Morgan quebrou. E aí como é que você tenta resolver um pouco a situação? Se eu não me engano, as ações do JP Morgan foram vendidas a $1 para Merrill Lynch, tá? Pro BOFA, pro Bank of America. Tá? Ou vice-versa, ou foi o BOFA que quebrou, enfim. Aí acaba sendo uma promoção e tudo mais. Mas o problema todo é, se não tiver essa promoção? Um grande exemplo de risco sistêmico é um banco quebrar, tá? Aqui no Brasil mesmo, tá? O que o Bacen detesta, tá? Quando você tem um banco entrando em liquidação. Liquidação, a gente está falando do banco entrando em falência. Porque o que seria o risco sistêmico? Você imagina que o Bradesco vai lá e anuncia que vai quebrar. O que você vai fazer? Ou as pessoas começam a perceber que ele está meio mal das pernas. O que as pessoas fazem? Vão tirar dinheiro. E todo mundo sabe que o dinheiro que o banco empresta não existe. Tipo assim, se todo mundo for tirar dinheiro do Bradesco, o Bradesco vai quebrar agora. Não tem como todo mundo ir lá e fazer o saque. E aí o que acontece? Você vê se você começa a criar uma situação de risco, de desespero, as pessoas ficam desesperadas, tá? Vão lá, imagina todo mundo fazendo fila para tirar dinheiro, ver que não tem dinheiro, aí o que você faz? O risco sistêmico seria, aí as pessoas falam, pô, eita, se o Bradesco quebrou, o Itaú vai quebrar. Aí o pessoal vai pro Itaú, vai todo mundo tirando dinheiro, e aí o Itaú quebra, e aí, opa, mas se o Itaú vai quebrar, o Santander vai quebrar. Então assim, o risco sistêmico nada mais é do que isso, no final das contas. E é isso que o governo vai evitar.
E por isso que você tem muita salvação de banco, tá? Porque banco geralmente trabalha alavancado, tá? O banco está sempre prestando dinheiro, está emprestando alavancado e tudo mais. Se um banco quebra e você tem um problema maior, você pode ter uma corrida das pessoas para vários outros bancos e vários bancos quebrando. E isso você vai ter não só o risco sistêmico, você vai ter um reflexo péssimo na economia. Milhões de desempregados, enfim, um monte de gente sem conseguir pegar dinheiro, um monte de gente com dinheiro travado. Enfim, isso você pode travar a economia por causa de um risco sistêmico. O mais básico aí seria realmente um banco quebrando e você ter o reflexo nos outros bancos. Tá? Isso seria um caso típico de risco sistêmico, onde você cria um efeito em cadeia e você tem o quê? Você tem um colapso da economia. É claro, é um pouco diferente do risco sistemático, que eu vou falar aqui em outro episódio. Isso não é um risco sistemático, tá? Isso é um risco sistêmico. Costuma ser uma coisa ali pontual, um problema desse poderia acontecer só no Brasil. Não seria uma coisa, tipo, generalizada e tudo mais. Não é uma pandemia, tá? Seria uma coisa diferente, tá? A diferença, nesse caso, seria que o risco sistêmico é uma coisa ali do setor que você vai tendo problema em cadeia, tá? Você teve um problema ali, que aí o banco que estava emprestando, fazendo financiamento de uma construtora, a construtora também quebra, que estava, e aí o outro também quebra, e aí você vai tendo um problema em cadeia. Isso geralmente acontece com o quê? Com as empresas grandes. E é o chamado, já até falei aqui no episódio de vídeos, tá? Too big to fail. O que é o too big to fail? Muito grande para quebrar. Porque aí é ali que o governo tem que tomar uma decisão. Pô, é muito grande para quebrar. Se quebrar, e agora? Vou tentar dar um exemplo. Talvez uma Vale do Rio Doce se quebrasse. Tá? Você pode ter um problema maior e tudo mais. Talvez o governo tenha que ir lá, mesmo tendo risco moral, tendo que ajudar talvez as outras empresas, que aí você salva um banco, chega outro banco, mas também tô mal. Aí tem que salvar outro, tem que salvar outro. Na subprime, o governo americano decidiu não ajudar o Lehman Brothers. E aí tem outro filme que eu já falei aqui, tá? Não vou lembrar agora o nome. Vou ver se o editor coloca aqui. Tá aqui, é justamente isso. É o governo americano, o Federal Reserve, o Banco Central americano ali, decidindo se vai salvar, se não vai salvar. Basicamente, vou dar o spoiler aqui já, ele chega no acordão ali com vários outros bancos, para tipo, pô, salva esse, faz uma fusão, faz não sei o que aí e tudo mais, para não quebrar o setor. Até emprestou dinheiro para um banqueiro ou para o outro, tal, para tipo, ó, compra isso, pega os títulos podres, vamos dar um jeito nesse negócio, que é melhor do que deixar um monte de banco quebrando. Imagina o caos mundial. Já foi um caos mundial, para você ter uma ideia, foi um caos mundial. Só com o que aconteceu, imagina se tivesse quebrado mais banco nessa história. Um caso mais atual aconteceu recentemente hoje na Argentina, onde o presidente Alberto Fernandes decidiu salvar uma empresa, tá? O governo se aproveitou para intervir, tá? Numa empresa que estava super mal. Era a quarta maior empresa agroexportadora da Argentina. Super relevante. E o governo falou, putz, vamos intervir nesse negócio. E por sinal, essa empresa tinha uma dívida milionária com o Banco de la Nación. Tá? Até onde eu sei, aqui pela pesquisa que mandaram aqui pra gente, é a maior instituição pública do país. Talvez seja tipo um BNDES da vida. Então, assim, se essa empresa quebra, vai dar um calote ali no BNDES, digamos assim, da Argentina. Fora o que não vai acontecer com os outros fornecedores dela, quem fornece para ela, quem está contando com o dinheiro dela e tudo mais. Ou seja, essa empresa quebrar, outras empresas iriam quebrar. Enfim, o negócio ficou meio brabo. E o que o presidente da Argentina fez? Falou, não, a gente vai intervir. E, só para você ter uma ideia, mais de 2.600 produtores dependiam dessa empresa. Por se tratar de uma empresa de alimento, falou que era uma empresa de utilidade pública, achou uma brecha, digamos assim, na legislação, para o governo intervir, e não só foi intervir. O que o governo fez no final das contas? Foi declarado de propriedade pública e foi expropriada. Teve uma expropriação nacional. Então acho que virou uma empresa pública no final das contas. Enfim, mas o que eu estou querendo falar aqui, o governo argentino foi lá, falou, ó, deixa que eu cuido, daqui para frente sou eu que cuido, porque esse é um problema agora nacional, digamos assim. Vai ser um problema em cadeia. E ele foi lá e salvou a empresa, mesmo que tenha se tornado uma empresa pública, porque se quebrar, você vai ter um reflexo que às vezes é pior numa nação, tá? Enfim, é pior ali no país. E às vezes é melhor salvar mesmo, dane-se o risco moral, vamos abrir mão aqui. Às vezes é melhor abrir mão e salvar. Um comparativo muito ruim, tá? Mas muito ruim mesmo. Tá? Mas já, só para ter uma ideia, vamos falar de Covid, tá? Até onde? Tudo bem, numa pandemia talvez seja a regra. Mas imagina que o governo não pagasse as vacinas de todo mundo. Cada um que tivesse que se vacinar tivesse que pagar pela vacina. Provavelmente, economicamente, seria muito pior fazer isso do que o governo falar, não tem problema. A gente paga a vacina de todo mundo e todo mundo se vacina e tudo mais, a economia vai se recuperar mais rápido, as pessoas vão ter um bem-estar melhor, não bem-estar de saúde, mas bem-estar tipo economia, dinheiro, menos assalto, menos, enfim, as coisas movimentando. Um país desenvolvido, você vai ter menos criminalidade, enfim, menos problemas para os seres humanos. Ficou claro para você o que é o risco sistêmico? Tu já sabia? Comenta aqui embaixo. Bem, espero que tenha ficado claro, foi uma rapidinhas do Gava, e por hoje já sabe. Pregão! Encerrado. Uhul!